Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e nessa quinta-feira, 16 de abril de 2020, prevaleceu a inveja sentida pelo chefe mimado. Jair Bolsonaro, em vez de reconhecer que desdenhou do coronavírus, demitiu Luiz Henrique Mandetta do cargo de ministro da Saúde por não ter se curvado à sua estupidez durante a pandemia. E o bolsonarismo fritou e segue fritando nas redes sociais e em disparos de WhatsApp o Mandetta porque teme a sua popularidade, teme que ele seja um rival à altura na eleição de 2022. Ele que apareceu na última pesquisa do Atlas Político com avaliação positiva de 64% em primeiro lugar entre os integrantes do governo, enquanto Bolsonaro apareceu apenas na quarta posição com 39%, atrás também de Sérgio Moro e de Paulo Guedes. O primo do Mandetta e deputado federal Fábio Trade escreveu que ser demitido deste governo, o governo Bolsonaro, é ser absolvido pela história e falou que a fritura do Mandetta é sórdida e patrocinada pelos lacaios de Bolsonaro. O que chamou a atenção nas duas coletivas, a do Mandetta e a do Bolsonaro, foi a diferença de postura, de semblante dos dois. O demitido saiu de cabeça erguida, altivo, até bem-humorado, falando bem da sua equipe, exaltando o trabalho de todos, mostrando o quanto aprendeu com eles, enquanto o presidente da República estava abatido, fraco, inseguro, demorando para falar cada palavra, sentindo que era um momento de tensão, de mudança numa peça-chave nesse período de comoção nacional, período de muita sensibilidade. Estava nítido isso pela imagem, pelo comportamento do Bolsonaro, que foi alvo de panelaço mais uma vez durante o seu discurso, evidentemente transmitido por algumas emissoras, alvo de panelaço no Rio de Janeiro, e aí vários bairros fizeram, como Barra, Tijuca, Leblon, Ipanema, Copacabana, Flamengo, Jacarepaguá, em Niterói também, aqui em São Paulo, foi alvo de panelaço nos arredores da Avenida Paulista, Jardins, Bela Vista, foi alvo em Higienópolis, Vila Madalena, Sumaré, também teve panelaço em Taubaté, teve lá em Porto Alegre, teve relatos de panelaço no Rio Grande do Norte, em várias cidades, e tudo desde a notícia da demissão do Mandetta e principalmente durante a fala do Bolsonaro. E o que ele falou? Eu chamei atenção para alguns pontos durante a transmissão lá no meu Twitter. Estávamos praticamente voando no final do último trimestre, disse o Bolsonaro sobre o crescimento no final de 2019. A economia, segundo ele, estava indo muito bem antes da pandemia, né? Mas isso é quase uma gripezinha com sinal invertido, porque no último trimestre a economia cresceu só 0,5% na comparação com o trimestre anterior, embora o governo, claro, prefira dizer que houve o crescimento de 1,7% na comparação com o último trimestre de 2018. Mas se a gente pega o ano inteiro, o crescimento do PIB foi aquele PIBinho, como ficou apelidado, de 1,1% em 2019, o menor avanço em 3 anos. Em 17 e 18 havia crescido 1,3% em cada ano. E os investimentos também tiveram desaceleração mais forte, registrando aquela alta de 2,2%, enquanto em 2018 houve o salto de 3,9%. O Bolsonaro disse também que sempre falamos em vida e emprego. Se ele realmente tivesse sempre falado em vida, sempre essa palavra que ele usou nos seus últimos pronunciamentos, ele não precisava ficar repetindo ela o tempo todo. Então é claro que isso é uma mentira. Lembra que ele falou que há 40 dias eu falo da cloroquina e não era 40 dias coisa nenhuma? Naquela ocasião eu também ironizei, falando que há 40 dias ele falava, e aí fiz uma lista de expressões que ele usou de desdém ao coronavírus por data. Então ele falou nesse vírus aí, em 27 de fevereiro ainda, superdimensionado em 9 de março, muito mais fantasia, 10 de março, outras gripes mataram mais, 11 de março, neurose, histeria, 15 de março, não é tudo isso, apertar a mão do povo é um direito meu, 16 de março, quer dizer, dia seguinte daquela manifestação que eu chamei de Coronapalooza, do domingo, 15 de março, gripezinha no dia 20 de março, e repetiu na televisão no dia 24 de março, no seu primeiro pronunciamento, talvez o pior das autoridades no mundo. Se botar capinha passa, 21 de março. Então, não dá para dizer que ele sempre falou em vida, ele estava justamente desmerecendo a gravidade dessa pandemia. E o Bolsonaro posou de conciliador, falou não condeno, não recrimino em relação ao Mandetta, citando as suas decisões como médico,
como quem entende que ele estava tomando decisões de acordo com aquela especialidade, como se o Mandetta não tivesse pensado em nada além daquela especialidade, e o Bolsonaro, sim, vangloriando-se da sua visão mais ampla de presidente, buscando, portanto, culpar o Mandetta pelos setores parados da economia, assim como fez em relação aos governadores. No fundo, a essa altura, com todas as declarações das autoridades médicas, Bolsonaro já sabe que o isolamento social foi fundamental, pelo menos até aqui, e ainda é fundamental, pelo menos nas localidades onde a densidade demográfica é maior, como São Paulo, como Rio de Janeiro, inclusive naqueles lugares onde o sistema de saúde está tendo já problemas para absorver a demanda, como Manaus e Fortaleza. No fundo, ele já sabe que isso é necessário e que os governadores podem levar o crédito por isso, essa prudência que salva vidas. E aí ele já quer culpar os governadores para desgastá-los e posar daquele que defende os empregos da população, principalmente da população de baixa renda. Então ele vai lá e tenta desgastar os governadores, eximindo-se, claro, sempre de qualquer responsabilidade pelas consequências das medidas restritivas. Agora, um planejamento, uma estratégia de relaxamento dessas medidas restritivas, é claro que o Bolsonaro não apresentou, ele simplesmente faz esse discurso, essa retórica, como bravata, como narrativa que ele tenta emplacar com a ajuda da sua máquina de militância. O Nelson Teich, eu espero que seja assim que se pronuncie o sobrenome do novo ministro da Saúde, afirmou que não fará nenhuma mudança radical no isolamento social. Ele disse, primeira coisa é a parte do isolamento, não haverá nenhuma mudança radical. O que é fundamental hoje? Que a gente tenha informação cada vez melhor sobre cada ação que é tomada. Sem a informação sólida, começa a trabalhar cada decisão como se fosse tudo ou nada. É fundamental que a gente tenha informação para seguir nesse trabalho, para definir qual é o melhor tipo de isolamento. Então, ele falou, além disso, que era preciso conhecer a doença. Quer dizer, ele não tem ainda a informação suficiente, ele ainda não conhece a doença suficientemente. Eu não estou falando isso como uma recriminação da qualificação técnica dele. Ele é alguém que tem lá um currículo na área de saúde. Acontece que, se você não conhece a doença ainda, se você ainda precisa obter várias informações, inclusive sobre o impacto dela no país, no sistema de saúde, como é que você vai pedir o fim do confinamento, como o Bolsonaro pediu lá no dia 24 de março? Porque agora ele já saiu falando que eu acho que chegou a um limite. Para ele, o limite tinha chegado lá atrás. E imagina se o isolamento tivesse sido relaxado lá atrás. Então é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. Uma estratégia clara de relaxamento dessas medidas não foi apresentada, apenas a retórica do Bolsonaro posando de defensor daqueles que inevitavelmente vão ser prejudicados em razão da preocupação com a preservação das suas próprias vidas. O Nelson Teich encerrou o pronunciamento falando que existe um alinhamento completo com o presidente Jair Bolsonaro e a equipe do Ministério. Existe aqui um alinhamento completo entre mim, o presidente, e todo o grupo do Ministério. Quer dizer, é a retórica esperada de, olha, estamos aqui preocupados com a economia também, não existe esse dilema, saúde e economia, vida e economia têm que andar juntos, estou alinhado com o presidente da República. Essa retórica que era esperada do novo ministro, sem qualquer ação prática, sem qualquer apresentação de uma mudança em relação ao Mandetta. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso só confirma que o incômodo do Bolsonaro era com a pessoa do Mandetta, principalmente. Bolsonaro tinha aquele ciúmezinho, tinha aquela invejinha do protagonismo alheio num momento de crise sobre a qual o Bolsonaro não entende, não tem conhecimento técnico. E está lá o Mandetta, que é um bom orador, é um político habilidoso, aparecendo todos os dias diante das câmeras, dando todas as informações coletadas no Ministério com a sua equipe, com os estados, todos os dados que estão chegando dos outros países. Tudo isso fez com que a população conhecesse o Mandetta, quisesse acompanhar muitas vezes o seu discurso e o Bolsonaro ficasse em segundo plano. E agora tem um novo ministro que provavelmente vai aparecer menos do que o Mandetta, vai incomodar menos o Bolsonaro.
Então, o ministro não apresentou nada de novo em relação às medidas do Mandetta, mas o Bolsonaro estava lá apresentando, portanto, essa mudança no seu governo. E ele disse, o Nelson Teich, o que realmente a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que toda a sociedade retome cada vez mais rápido uma vida normal. A gente trabalha pelo país e pela sociedade. É isso aí. Quer dizer, tudo isso é só discurso. Vamos trabalhar para retomar, vamos voltar à economia. É discurso, é retórica. É preciso ver quais serão realmente as medidas práticas e em que tempo elas serão tomadas. Será que não seria igual a retomada proposta pelo Mandetta conforme a avaliação diária do impacto do coronavírus? Era simplesmente uma questão pessoal para mim, fica cada vez mais claro. Nelson Teich, numa entrevista ao SBT, também disse que vai elaborar uma política pública para testar em massa a população, que era um ponto importante, uma tecla que eu vinha batendo aqui. O que seria importante? O teste em massa não significa que você vai testar todo mundo. O importante é que você tenha uma política. Você pega todos esses recursos que você tem para ver qual teste eu faço, como faço. É bom o novo ministro deixar isso claro, porque o presidente, lembra, ele está lá, mostrei no vídeo anterior nas redes sociais, o Jair Carluxo Bolsonaro, falando que o Brasil tem só 7 óbitos por milhão de habitantes, sem citar que o Brasil tem pouco menos de 300 testes por cada milhão de habitantes, né? 296 testes, e os outros países têm milhares e milhares de testes por milhão de habitantes. Então o novo ministro está reconhecendo que o Brasil não está testando suficientemente. E o problema é conseguir os kits de teste, é conseguir esse equipamento. O Brasil recebeu 500 mil kits para testes rápidos da China e estava procurando aí outras maneiras de produzir ou de comprar. Né? Eu até fiz uma entrevista com um empreendedor lá de Santa Catarina que está produzindo esses testes em massa, também está disponível aí no canal de O Antagonista. E o novo ministro da Saúde também comentou sobre essa incerteza a respeito do futuro da pandemia, disse a gente não sabe quando isso vai acabar. A gripe espanhola teve 3 ondas, por exemplo, não pode achar que na próxima esquina vai acabar. A gente vive nessa incerteza e insegurança de não saber quando isso acaba. Com o passar do tempo, você vai ter mais testes, testes talvez mais baratos e assim conseguir melhorar cada vez mais a política. Quer dizer, o novo ministro está lá assumindo que não sabe muita coisa a respeito do que fazer ainda. Então, mais ou menos o discurso do Mandetta, só que com um enfoque mais afinado com a retórica do Bolsonaro e sem expor, como já está se dizendo em Brasília, que o rei estava nu, que foi o que Mandetta acabou fazendo, porque era o momento de orientar a população para o isolamento social, e o Bolsonaro, nos seus discursos e nas suas atitudes, dava a influência contrária, vamos dizer assim. O Nelson Teich, em um artigo publicado no LinkedIn no dia 2 de abril, ele elogiou a condução da crise do coronavírus no Brasil. Para vocês verem que isso só confirma o que eu estou falando. Ele defendeu a adoção de um isolamento estratégico e chamou de perfeita, essa foi a palavra que ele usou, a condução da crise pelo Ministério da Saúde. Citou o exemplo da Coreia do Sul, que promoveu testes em massa e em nenhum momento mencionou a cloroquina, cujo uso, repito, é defendido pelo Jair Bolsonaro, que, aliás, depois disso tudo, acabou encontrando lá a imprensa em frente ao Palácio da Alvorada e falou que quem vai convencer os governadores é o povo. Está havendo manifestações por aí. No momento, o clima é de pânico. Com o tempo, o pessoal vai tomando consciência de que o problema está aí, como outras doenças existem, e nós temos de enfrentá-lo. Isso que o Bolsonaro falou, quer dizer, mais uma vez, jogando com esse medo da população de ficar desempregado, de passar fome e posando daquele que está defendendo isso desde o início. Mesmo que isso, no início, que a economia não parasse de jeito nenhum, resultasse em mais contágio e em mais mortes. Né? Ele omite essa parte e deixa essa parte para ser um problema cuidado pelos outros. O Bolsonaro também afirmou que o fim gradativo do isolamento social é o objetivo do Nelson Teich. A decisão dessa forma de agir foi dos governadores e dos prefeitos, mas agora no Ministério da Saúde esse é o nosso objetivo. O Brasil não tem como manter isso por muito tempo. Chegamos, ao meu entender, no limite. Essa é a declaração a qual eu me referi anteriormente. Então esse é o cenário. Talvez pouca coisa tenha mudado, mas o discurso do ministro da Saúde vai contrariar menos o presidente da República, porque certamente é esse acerto que ele fez nos bastidores e ele conseguiu se livrar desse incômodo do Mandetta,
Agora é preciso ver como é que a população brasileira vai reagir a isso tudo. Eu sou Felipe Moura Brasil e você acompanha tudo em oantagonista.com e aqui no canal de YouTube, youtube.com/oantagonista. Até a próxima.